Sejam muito bem-vindos ao meu canal, a Escola do Ouvido Musical. Hoje eu vou estar dando continuidade nas aulas, né, que sempre tenho dedicado aqui a mostrar para vocês. E agora eu estou nesse projeto, né, nessa pegada aí, que é a pegada crescer na guitarra, né. Graças a Deus eu tenho conseguido estudar através de materiais, né, que eu encontro na internet. Só que assim, eu tenho um nível musical, digamos, um pouco mais elevado, né, com a questão da disciplina, dos métodos ali que eu estudava no piano, e eu transporto tudo isso hoje para outro instrumento, né, para o instrumento que é a guitarra. Então eu tenho conseguido trabalhar com essa forma, achando muita lógica, né, no que eu faço, tá? Descartando muito mesmo o que eu acho que é certo, que é errado, né? E descartando muita coisa, muito material bom até, mas que foge um pouco do nível, né? Como eu já falei em outras aulas, eu não posso ficar procurando aqui, né, nível básico, sendo que eu já tenho uma bagagem, mas também não posso achar que essa bagagem me dá autonomia para ter acesso não a ter assim, alguma coisa que me atenha ao conhecimento do, do que diz respeito a, aos estudos mesmo, né? Então eu preciso muito fazer esse filtro, digamos assim, tá? Então eu por muito tempo descartei muita coisa, continuo descartando, analisando muito bem onde eu quero chegar, né? Como que eu quero chegar e o que eu quero fazer, tá? Então, sem mais discurso, né? Porque isso é uma coisa importante que eu tenho para falar para vocês. Vocês podem perceber que eu estou aí na tela com outro aplicativo, né? Que se chama o Tux Guitar. O Tux Guitar é uma ferramenta muito boa, tá? Só pega um pouquinho, algumas coisas aí e tal, porque ele é um programa free, né? Mas me atende no que é possível, né? Então na aula passada eu usei aqui o MuseScore, deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui. Eu usei o MuseScore. Tá abrindo aqui, tá um pouquinho mais lento, mas ele já vai abrir aí. Falando a respeito das quintas, né? Dos intervalos de quinta, que é um intervalo muito importante para reconhecimento até mesmo da audição. E ele... Tô com a guitarra que ela tá desplugada, tá? Mas é só mesmo para mim poder ter aqui uma base, me poder explicar para vocês, para não ficar só olhando na tela também. Vamos lá, ele não abriu. Se abriu, deve ter aberto aqui por trás desse aplicativo. Deixa eu olhar aqui. Se ele abriu aqui por trás, eu não vou fazer muita questão de abrir ele aqui agora. Não vou usar o Tux Guitar mesmo, tá? Então vamos lá. Aqui vocês podem perceber que eu nomeei até como primeira aula de guitarra, que eu acho que vai ser bem didático para quem está começando, assim como eu. É claro que eu nunca me importei com essa coisa de ler partitura, né? Eu sempre toquei ali o rock, né? Sempre toquei ali muito de conhecer as músicas, mas eu também preciso criar também no instrumento do violão, no instrumento de cordas, na guitarra ou no violão, e para isso eu preciso ganhar uma autonomia, né? Então, como ganhar essa autonomia? Primeiro,
aí na guitarra, né? Deixa eu ver quanto tempo que eu estou falando aqui. Tá. Vamos lá. Então eu criei esse exercício aqui. Para quem não está habituado ainda, isso aqui é uma tablatura com essa numeração aqui, e aqui é uma partitura. Tá? Então, sim, em outros vídeos aí você vai encontrar eu explicando um pouco melhor sobre isso, mas a princípio é basicamente isso. Tá? A tablatura ela vai te guiar, né, porque existem transcrições que estão na partitura, mas são feitas em outro local do braço da guitarra. Tá bom? Mas aqui, pelo momento, eu optei em fazer nesse local aqui do braço. Então, para o músico que toca guitarra ou violão, vou parar de estar falando assim, tá guitarra ou violão, eu vou falar guitarra. É um costume até que eu tenho que tirar. Mas assim, para quem toca instrumento de cordas, violão ou guitarra, ele vai ele vai encontrar muitas barreiras que podem trazer a pessoa a desistir, a trocar de instrumento por conta dessas barreiras, né, que são pequenas, mas que por conta do instrumento ele não consegue fazer. Então diga-se de passagem que um instrumento que tem bastante limitação são os instrumentos, não vou falar todos, mas os instrumentos de sopro, que só emitem uma nota por vez. Não é o caso da guitarra, nem do piano, nem do violão e alguns outros instrumentos aí que soam a harmonia. Tá? Então a limitação, né, sem contar que não tem fone de ouvido, eu mesmo gostaria muito de aprender a flauta, mas ele não tem um volume, ele não tem ali onde você baixar, onde você colocar um fone e ligar ele, mutar ele para que os vizinhos não ouçam, para que você possa estudar um pouco mais privacidade. Já a guitarra, o teclado tem, então são mínimas coisas que às vezes você troca de instrumento por causa disso. Mas você não pode trocar de instrumento por causa da limitação, digamos assim, que ele oferece, ou você achou que estava difícil. Então procure um professor, tá? Para você poder ver se realmente vale a pena você fazer essa troca ou não. Então aí na tela eu vou ter as notas de 5 em 5. Então eu vou ter aí a nota Sol, nota Ré, tá? Sol, Ré, tá? Então Sol é o primeiro grau, tô falando da tonalidade de Sol maior. Ré é o quinto. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, tá? Sol, Ré, Sol, Ré, Sol, Ré, conforme está escrito aí. A quinta do Ré é o Lá. E a do Lá é o Mi. E a do Mi é o Si. Ok? Então com isso eu já consigo ter uma base dos intervalos de quinta. Tá? Então aqui, para quem não conhece, é a tablatura na parte de baixo. Tem essa numeração aqui. E aqui são as casas. Tá? Casa 3, casa 5, casa 7, casa 5 de novo, casa 7, 5 e 7. E aqui são as cordas do violão, tá? As cordas aqui da guitarra. Das cordas mais graves para mais aguda. Tá? Grave para as agudas, tá? Então fica nessa disposição aqui como se você estivesse olhando de cima, né? Como a gente olha mesmo de cima para baixo. Então aqui é onde fica o misão, no caso aqui o sol, e aqui onde fica o sol, solzinho, né? Então mizinho, solzinho, tá? Bordões e primas, né? Então daqui a gente já consegue montar aí os famosos power chords.
A guitarra está desplugada aqui. Então, esse exercício aqui, ele já serve para você mapear o braço da sua guitarra. Só que quando você não consegue fazer algo enorme, digamos assim, se você está numa caminhada e você não consegue fazer ela de uma vez só, você vai ter que fazer por etapas. E eu brinco muito com meus alunos que para não cair em armadilha, porque acontece de, né, até eu mesmo ouvir como mapear o braço na guitarra. Aí você fica, bom, Mi, depois do Mi vem o Fá, depois do Fá vem o Fá sustenido, aí você vai até lá embaixo, né, até o 22, se tiver, né, traste 22, a casa 22. E aí você, na hora de você montar um acorde, na hora de você fazer qualquer coisa, você não tem essa informação na sua cabeça para você mandar, né, isso chama-se coordenação motora. Você não tem essa informação para você mandar para o seu membro, para os seus dedos. Você não tem essa informação. Então você não domina e você tem que falar para você mesmo: eu não domino isso. Então, se eu não dominar, eu vou estar aqui, Sol, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Sol, Ré, aí Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Lá, essa nota aqui, Lá, aí eu venho aqui para outro acorde, aí fico olhando, aí eu olho lá no papel, então você fica procurando atalhos e se enganando, porque na hora que você estiver tocando mesmo para valer com alguém, você não vai conseguir acompanhar. Então você tem que primeiramente treinar bastante, tá? Ser muito humilde para treinar. Até o dia que você achar que você sabe, você tem que treinar. Então o que eu fiz, aí eu venho, uma dificuldade que eu tenho aqui é de voltar. Então eu tenho uma dificuldade de voltar, então eu tenho que treinar então a volta. Aqui, ó. Beleza, já peguei aqui, olhando na tablatura lá, mas é isso. Então partindo da quinta, tá, eu vou conseguir achar a próxima quinta e achar a próxima quinta. Mas por que eu estou tão preocupado com isso? Primeiro que aqui nesse campo, né, no braço da guitarra, não estava falando, como você tem um projeto muito grande, você divide ele em partes. Tem uma história, eu não lembro agora muito bem como que é, mas vou aqui tentar ilustrar, que é do elefante. Né, como o pessoal resolveu, né, um outro animal, não lembro qual, como que ele iria colocar o elefante. Até uma charge de jornal, se não me engano, dentro de um lugar que não ia caber esse animal tão grande, né? E aí, por partes, você pega e corta ele por partes. É claro que foi uma brincadeira lá, mas realmente é isso que acontece. Você tem que pegar esse projeto e dividir ele por partes, ok? Então o braço da guitarra também não é diferente. Então vamos dividir ele por partes. E a primeira divisão, para mim, particularmente, que eu acho viável, é aonde a gente encontra o campo harmônico, né, a tonalidade de Sol. Tá? Então, vai ser sempre da casa 3 a casa 7. Tá? De baixo, de cima a baixo, da casa 3 a casa 7. Não vamos usar a casa 2, não vamos usar a casa 8, não vamos usar nenhuma outra casa. Tá? Outra coisa também que eu quero deixar claro para vocês, que a escala de Sol,
Não sei se vocês vão conseguir ouvir aí, creio que sim. A escala de Sol é o seguinte, ela é formada pela tonalidade de Sol maior. Tá? Então aqui eu vou colocar aqui, ó, na armadura de clave, vou colocar um sustenido, que é o Fá, que é o meio tom para chegar no Sol. Então tá vendo a importância de se ter uma teoria musical, mesmo que seja básica, mas ela vai ter uma eficácia, né? Dentro do estudo, ela vai existir. Então é isso aqui, ó. Beleza? Então, trazendo aqui para o instrumento, eu usei aqui as quintas para justamente dar esse ar de exercício aqui. E agora vamos achar os acordes, tá? Então, mais uma coisa eu vou falar para vocês. Na tonalidade de Sol maior, não tem Dó sustenido. Embora nesse meio aqui, né? Se eu colocar aqui 4, deixa eu ver se ele vai mudar ali, tá? Vai aparecer aqui o Fá sustenido, que existe dentro da tonalidade. Mas se eu colocar um 3, vai aparecer um Fá natural, que não faz parte da tonalidade. Então esse 3 aqui, embora ele esteja dentro do nosso limite aqui, né, entre a casa 5 e a casa 7, ele não vai fazer parte da tonalidade de Sol maior. Ok? Então, para que eu vou ficar me preocupando aonde está o Dó sustenido? Por exemplo, se o Dó sustenido não faz parte da tonalidade de Sol maior. Tá? Então, Sol maior ele vai ter somente uma alteração, que é o semitom do Fá sustenido para o Sol. Tá? Ainda vou estar explicando isso depois. Então vamos lá, já consegui ilustrar isso para vocês. Vou trazer aqui um pouco para cá, para vocês conseguirem ver como que eu montei esses diagramas aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse cara aqui. Acho que eu não consigo. Pronto, vou colocar para cá. Porque isso, deixa escondidinho aqui. Poder aparecer aqui o diagrama. Ok. Então aqui estão os diagramas, né? Eles estão ali muito pequenos. Por isso que eu gosto do diagrama aqui do outro cara do MuseScore. Mas vamos começar a aprender a fazer os acordes. Como vocês podem ver que eu tenho o Sol, o Ré, o Lá menor e o Mi menor. E os outros acordes, consequentemente, eles ficaram fora, porque eu peguei aqui as principais formas, né, da mão e fui lançando. Depois ficaram só alguns acordes de fora, que eu vou estar fazendo, vou estar montando depois. Então eu preciso ter autonomia para montar sozinho isso. Eu não posso ficar olhando ali na tablatura, no papel, seja onde for, para tentar mostrar para vocês. Eu vou dividir essa aula aqui em dois, tá? Já vou estar mostrando para vocês como fazer aí, tá? Então assim, para a semana que vem eu já mostro, vou estar mostrando melhor para vocês. Então a princípio o primeiro treino é esse, achar onde está
um intervalo de quinta. Ele está aí, eu tenho ele aí ilustrado para vocês. Então, ó, tá aí, beleza? E com isso você já consegue mapear. Não vou agora falar, você vai mapear o braço do violão. Não, você já consegue mapear as notas que pertencem à escala de Sol maior, ok? Você consegue mapear não o braço todo, mas você vai mapear você tem que se preocupar só com isso. Só onde está o Sol, o Lá, o Si, o Dó, o Ré, o Mi, o Fá, o sustenido e o Sol. Como que eu vou fazer isso aqui dentro? É fácil, os intervalos de quinta. Tá? Então, comecem a ter consciência da porta de entrada, né, para leitura de, de, de partitura, de tablatura. Pessoal, não é feio, sabe? Eu vejo o pessoal muito comentar: ficar preso à partitura. Não, gente, não é ficar preso. O músico virtuoso, ele não está preso a nada, ele não está preso, ele não está engessado, só que ele está com a partitura na frente. A partitura é uma ferramenta. Então vamos usar o que é ferramenta, vamos usar cifra. O que acontece é que às vezes as pessoas não conseguem se expressar, falar que a cifra vai te fazer mal, que a cifra vai te... Não, o que acontece é que existem muitas músicas que têm cifras diferentes, outros arranjos, e isso pode confundir um pouco. Somente isso, mas fora isso, a cifra, os vídeos do YouTube, os aplicativos, a partitura, a tablatura, o diagrama, seja o que for, são ferramentas. Então nós temos que aproveitar isso e não caia nessa armadilha de que é dessa forma aqui e você bateu o martelo ali, porque ninguém é dono da verdade. O que eu falar aqui, vocês podem filtrar, fiquem à vontade, ok? Então a música não pode parar. No próximo vídeo eu já falo para vocês a respeito da montagem, começando a criar um acorde, né? Porque os power chords, eles não são acordes nem maiores nem menores, são acordes indefinidos, né? São acordes híbridos. E se a gente já encontrou aqui as quintas, né, entre uma nota e outra, nessa limitação aqui, nessa delimitação do braço, já consegue mapear aí, a encontrar as notas para a tonalidade de Sol maior, ok? A música não pode parar. Até o próximo vídeo.